Olá a todos. Nessa aula a gente vai começar um novo projeto, que é um jogo de plataforma, que é um pouco mais complexo que os projetos anteriores. Eu estou utilizando agora a versão 4.4 do Godot, tá? Embora não mude muita coisa em relação a versões anteriores, para o que a gente vai fazer, né? Bom, eu já criei aqui um projeto novo, chamei aqui de Projeto 3, e as imagens que a gente vai utilizar são desse pacote aqui, que a gente utilizou no projeto anterior, tá? E o que a gente vai utilizar dessas imagens aqui? Então, aqui eu tenho a pasta do meu projeto que eu criei. E aqui são as imagens aqui daquele pacote de imagens. A gente vai precisar de PNG e Sprite Sheet. Sprite Sheets aqui são imagens condensadas em um mesmo arquivo que a gente vai utilizar para a parte de tilemaps. Então, vou copiar essas duas pastas para a pasta do projeto. E o projeto aqui já vai fazer a importação. Bom, feita aqui a importação dos dados, a gente vai iniciar criando a estrutura do jogo. Depois a gente vai dividir essa estrutura em pedaços menores. Vamos começar aqui criando a estrutura geral. Então eu começo criando aqui uma cena 2D, que eu vou chamar de jogo. Como filho de jogo, eu vou criar mais um node 2D, que vai ser o meu level, né? A fase. Então vai representar a fase. Dentro do level, que faz parte do level, eu vou ter duas coisas. A parte do fundo, o background, né? E a parte do terreno, que é onde o personagem anda, etc. Então, como filho de level, vou acrescentar mais um node 2D, que eu vou chamar de fundo. Como filho de level, mais um node 2D, que eu vou chamar de terreno, onde vão estar todas as coisas que o personagem vai interagir, como chão, parede, plataformas, etc. Bom, como filho de fundo aqui, eu vou utilizar um efeito que a gente chama de efeito de parallax. O que é esse efeito? Esse efeito acontece quando as imagens que estão no fundo se deslocam a uma velocidade menor do que aquelas imagens, aquelas coisas que estão na frente, para dar a sensação de profundidade. Então, quem tiver curiosidade pode pesquisar na internet, no YouTube, sobre efeito parallax para jogos 2D. Vai entender melhor qual é a ideia, né? Mas a gente vai fazer apenas, no primeiro momento, uma camada desse efeito de parallax, e podem ser adicionadas mais camadas depois. Para fazer esse efeito que o fundo se desloca de forma mais devagar, como filho de fundo aqui, eu vou colocar um node que a gente chama de Parallax 2D. Tá? Então esse Parallax 2D aqui, ele faz essa configuração, digamos assim. E como filho aqui do Parallax 2D, eu vou adicionar uma sprite, que vai ser a sprite do fundo. Então eu vou renomear aqui como sprite fundo. Para essa sprite fundo aqui, eu vou carregar uma textura. Vou aqui em PNG, Backgrounds, vou pegar esse Colored Land aqui. Bom, então vou ajustar um pouco melhor aqui. Vocês veem que tem um pedacinho que sobrou aqui dos lados, nessa linhazinha fina aqui é a janela. O que a gente vai fazer? Primeiro eu tenho que saber aqui qual que é o tamanho dessa imagem. Se eu clicar aqui em cima da imagem, ele vai dar a informação aqui, é 1024 por 1024. Aí eu vou vir aqui no Parallax 2D e acionar aqui o Repeat. O Repeat Size em X, eu vou colocar o tamanho da imagem, que é 1024. Então ela vai repetir. E além disso, aqui vocês viram que ficou uma sobra aqui atrás. Repeat Times, eu vou colocar para repetir duas vezes. Então, o repeat, às vezes tem que colocar 3, aí testando a gente vê se precisa aumentar.
mas com isso ele vai ir repetindo automaticamente conforme vai se deslocando o jogador pelo cenário. Bom, a gente já colocou aqui o fundo, agora a gente tem que colocar o Scroll Scale, que é a velocidade com que esse fundo vai se deslocar. Aqui no X e no Y pode ser diferente, né? Se eu não quiser que ele se desloque em Y, por exemplo, vou colocar 0, vou botar um valor bem baixo, botar 0.05, para ele se deslocar muito pouco em Y. E em X, lateral, vou colocar 0.2. 1.0 significa que vai se deslocar na mesma velocidade do personagem. É como se tivesse pintado numa parede logo atrás do personagem, né? Vai andar tudo junto. E 0.2, esse fundo vai se deslocar mais devagar, como se ele estivesse mais ao longe, que é a ideia. Feito o fundo, agora a gente tem que começar a criar o terreno. Então, vou vir aqui no Node do terreno e começar a colocar esses elementos. Para fazer o terreno, a gente vai utilizar uma técnica que a gente chama de tile, né, ou tile map. Tile map, o que é o tile map? É uma forma de eu criar o cenário utilizando elementos que se repetem numa espécie de grid, né, como se fossem azulejos numa parede. Esse tipo de técnica surgiu nos jogos mais antigos, porque lá nas gerações 8 e 16 bits, não existia memória suficiente para eu colocar a quantidade de imagens que eu quisesse no fundo do jogo. Não existia essa capacidade de memória. Mas, ao mesmo tempo, o jogo, para ser interessante, ele tinha que ter um rolamento, né, um scroll bem suave assim da tela, para o personagem ir de um lugar para o outro. E aí era implementado em hardware uma estrutura em que eu definia alguns elementos de cenário, quadradinhos, né? Quadradinho com grama, um quadradinho com terra, um quadradinho com céu, enfim, quadradinho com cada parte. E aí em um mapa, esses quadradinhos eram colocados, né, uma espécie de um grid lá, numa tabela. Cada pedaço da tela ali corresponderia a qual desses quadradinhos. Isso ajuda a economizar a memória, né? Isso permitia com que esse hardware funcionasse. Essa técnica de utilizar tiles, que vai ficar mais claro quando a gente começar aqui a utilizar, ela continua sendo utilizada mesmo quando os computadores e videogames começaram a ter capacidade para ter muito mais imagens, etc., na memória. Pela praticidade. Por exemplo, para fazer o level design, você consegue ir pintando, digamos assim, o que é cada quadradinho, e você monta o cenário de uma forma bem mais prática, mais dinâmica. Então, mesmo que não exista hoje a necessidade técnica, ainda é bastante utilizado em vários tipos de jogos aí 2D, essa metodologia, tá, de tile map. Então, como filho aqui do terreno, eu vou adicionar um tile map layer, na verdade. Qual que é a diferença aqui? O tile map está marcado aqui como deprecated, né? Ou seja, não vai ser mais utilizado nas próximas versões. Era o componente antigo de tile map do Godot. A partir de agora é utilizado o tile map layer. Tá? Na verdade é só ignorar esse aqui e saber que tem que utilizar esse aqui, o tile map layer. Então, vou criar aqui o tile map layer. Vou colocar aqui tile, espaço, terreno. Para saber que é o tile map do terreno. Vou colocar aqui completinho o nome, tile map, terreno. Então esse vai ser o tile map do terreno. Quando a gente seleciona aqui um tile map, notem que abriu aqui uma outra janela aqui embaixo, tá? O Godot ele tem editores específicos para alguns tipos de resource que são utilizados, tá? De tipos específicos de componentes do Godot. No caso do tile map, ele funciona da seguinte forma. O tile map é a configuração da fase, como é aquela fase ali que você está desenhando.
e quais quadradinhos estão sendo usados para montar aquela fase, aquele tile map, é o que a gente chama de um tile set. Então, tile set é o conjunto de tiles que eu vou utilizar para preencher um tile map. Então, aqui esse é o tile map, mas eu preciso criar um tile set para ele. Ou seja, eu tenho que criar um conjuntinho de azulejos ali, né? Desses quadradinhos que vão fazer com que eu consiga trabalhar e criar esse terreno. Para fazer isso, então, selecionando aqui o tile map, eu vou vir aqui em tile set e criar um novo tile set. Criei um novo tile set. Quando eu clicar aqui no tile set, eu vou fazer algumas configurações. A configuração mais importante aqui é o tile size, ou seja, qual o tamanho desses quadradinhos. O que a gente vai utilizar, tá, tá aqui em sprite sheets, né? Então, para isso que a gente usa isso aqui, e a gente vai utilizar o sprite sheet ground, esse aqui. Se a gente for olhar esse aqui, aquele tamanho lá que eu me referia, é o tamanho de um quadradinho desse, tá? E você tem que medir, tem que verificar, né, no arquivo que vocês estão usando ou estão criando, qual que vai ser o tamanho. Nesse caso aqui é 128 por 128 pixels. Então, vou colocar aqui 128 por 128. Então é a primeira coisa que eu tenho que configurar, porque todas as outras vão depender dessa configuração. Então vocês notam que já criou aqui na tela, né, vários quadradinhos aqui, que eles vão crescendo dinamicamente conforme a necessidade aqui que eu vou pintando o tile map. Agora, como que eu edito ou crio esse tile set? Nesse editor que aparece aqui embaixo, vocês notem que tem alguns nomezinhos aqui e está selecionado aqui o tile map. Eu vou clicar no tile set, tá? Então, eu selecionei aqui o tile set e clico aqui em tile set aqui embaixo. Então, agora eu estou editando o tile set. Até vou aumentar aqui um pouquinho. E para criar o tile set, eu preciso de um source, no caso, né? Eu tenho que criar a partir de uma imagem que tem o desenho dos tiles. Então, eu venho aqui nos arquivos, né? Venho aqui em Sprite Sheet e vai ter o do terreno. Aqui, esse aqui, né? Sprite Sheet Ground. E eu vou arrastar para cá, ó. E soltar. Daí que ele vai perguntar o seguinte, ó. Se eu quero automaticamente criar os tiles. Eu vou dizer que sim, para ele já criar automaticamente. Então, aqui, notem que ele já criou os tiles, ó. Com o botão do meio do mouse, dá para arrastar aqui e se movimentar em relação aos tiles, tá? Com a rodinha do mouse eu posso dar o zoom aqui. Notem que cada vez que eu clico em um elemento desse, eu estou selecionando um tile diferente. Bom, esses tiles, eles são apenas uma representação gráfica, mas eles podem também conter camadas de física, digamos assim, tá? Que eu posso definir alguns tiles como o personagem pode identificar como chão, por exemplo, ou uma parede, etc. Para isso eu tenho que, a gente chama de pintar a colisão, mas eu tenho que determinar como é a colisão nos tiles. Se eu clicar aqui em Paint, eu vou selecionar aqui uma propriedade. Se eu selecionar física, ó, Physics, não tem nada, porque eu não tenho nenhum layer físico. Por isso eu vou criar aqui em Physics Layers, ó, aqui no Tile Map, no Tile Set. Então, no meu Tile Set, em Physics Layers, eu vou adicionar um layer de física aqui. Agora que ele tem um layer de física, eu vou conseguir fazer isso, vou conseguir pintar. Então, Physics Layer 0, aqui, meu primeiro layer de física. Bom, aqui, pessoal,
quando eu for pintar aqui, esse aqui é a colisão, que eu posso alterar aqui esses pontos. Por exemplo, se é uma rampa, posso deixar assim, né, na forma de uma rampa, que essa partezinha é meio verdinha ali, é onde vai ser a colisão. Nesse primeiro momento eu vou deixar aqui todo o tile, né? Tile que for físico, digamos assim, ele vai pintar totalmente. A gente vai fazer alguns tiles inicialmente. E aqui, com o Paint ativado, eu vou clicar aqui e pintar eles, né? Por exemplo, esse aqui, vou considerar que é físico, esse também, esse também. Esses aqui são parecidos, é só quando tem tipo uma beiradinha ali, tá? Mas vou clicar inicialmente nesses aqui. Bom, acho que aqui é suficiente. Vamos iniciar com esses tiles aí. Então, esses que eu pintei aqui, eles vão automaticamente ter a física, tá? Vão poder calcular a colisão do personagem, alguma coisa assim. E agora que eu criei aqui, comecei a criar o meu tileset, já defini aqui, já criei os tiles, já defini alguns tiles que vão ter física, né? Vão ter, calcular ali o contato. Como que eu pinto aqui o meu tile map? Aí eu vou no editor aqui do tile map. E aí no editor do tile map, aqui embaixo, então aqui eu estou no tile set, ou seja, o conjunto de tiles. Aqui eu estou no tile map, quando eu estou criando a fase. Aqui eu posso selecionar um tile e começar a pintar ali. E tem várias opções aqui quando a gente pinta os tiles e tudo mais. Não vou entrar em muitos detalhes nesse primeiro momento. Mas eu vou pegar, por exemplo, esse tile aqui. Esse tile aqui seria o tile base, digamos assim, para o chão. E vou começar a pintar. Então, isso aqui é a nossa janela, né? Essa linhazinha aqui, essa linhazinha azul. Vou começar a pintar, sei lá, já a partir daqui. Pode ser aqui mesmo. E vou pintar bastante chão aqui, porque a gente vai testar o personagem andar, tá? Então, se eu clicar com o botão direito, eu apago, tá? E com o botão esquerdo, eu pinto. Então, criei aqui um terreno aqui para o personagem andar. A gente não executou ainda nenhuma vez o nosso jogo. Vamos executar aqui e ver o que vai acontecer. Aqui, pessoal, tem uns botõezinhos novos aqui. É mais interativa a tela de teste do programa. Só cuidar para estar selecionado aqui o input quando vocês estão testando o jogo, tá? Senão ele interage de outras formas com o jogo. Então, para quem estava acostumado com a versão anterior, só lembrar de deixar selecionado aqui o input. Aqui a gente não tem nada de mais importante aqui. Tem uma coisa que está atrapalhando um pouquinho aqui o fundo, tá? O que é? Vocês notam que a cor do terreno aqui tá igual à cor do fundo aqui. Então é difícil perceber aqui aonde que é o chão. Isso é uma coisa que tem que cuidar bastante na comunicação do jogo. Várias coisas vocês têm que deixar claro para o jogador com o uso de cores. Principalmente utilizando contraste. Então, nesse caso, a imagem de fundo tem o mesmo contraste da imagem da frente e não ficou tão legal. Vamos dar uma melhorada nisso. E vamos colocar vamos pegar aqui a imagem, a sprite de fundo, e vamos mudar um pouquinho a cor dela. Eu não preciso abrir um editor de imagens e mudar a imagem original, tá? Existe uma propriedade aqui, que é visibilidade. Então, eu selecionei aqui a sprite de fundo, vim em visibilidade. E tem uma propriedade chamada modulate. O que é a propriedade modulate? Eu coloco um filtro de cor, digamos assim,
falando de uma forma bem simples, na imagem. O branco quer dizer que não tem efeito nenhum, tá? E aqui eu posso mudar para deixar, por exemplo, mais escuro ou mais claro. Posso deixar mais transparente, enfim, eu posso mudar um pouquinho o fundo. Se eu mudar aqui para deixar mais... Eu vou botar, na verdade, um filtro mais azulado, vamos ver se melhora um pouquinho. Aqui dá para perceber um pouquinho melhor, né, a diferença entre o fundo e o terreno aqui, né? Mas não ficou muito legal, né, porque o fundo ficou muito escuro. Mas enfim, queria mostrar aqui essa propriedade, né, é uma forma de trabalhar com isso. Outra forma de... Vou voltar aqui o modulate para a cor original, tá? Só colocar tudo no máximo aqui que ele vai pro branco. Eu poderia também usar um shader, que é outra técnica que a gente tem para alterar o fundo. Tá? E aí com um shader, é uma coisa um pouquinho mais avançada, a gente vai ver mais adiante. Eu consigo fazer modificações mais importantes na imagem de fundo. Por enquanto, o que eu vou fazer é talvez mudar a imagem de fundo para não ter essas colinas verdes aqui, né? Que tá confundindo muito com o tile da frente. Eu tinha pensado em usar essa imagem aqui, mas a gente pode alterar, né? Vamos carregar aqui uma outra imagem. Load. Background. Dá para pegar uma que tem aqui esse fundo de deserto, por exemplo. Que daí mas eu poderia pegar só esse fundo mais azulado aqui, né? Vou pegar esse fundo, esse Blue Desert aqui. Pode ser esse. Bom, deserto não tem muito a ver, né? Isso aqui é grama. Vamos alterar de novo. Carregar aqui Blue Land aqui, pronto. Então, agora vejam a diferença, tá? Fica muito mais fácil de compreender o que é o fundo e o que é foreground. Então eu quis mostrar isso para vocês, porque o que define a qualidade do jogo é composto por muitos aspectos diferentes, que vão desde a questão da jogabilidade, qualidade do loop de jogo, que a gente chama, né, das regras de jogo, etc. E muita coisa ligada também à parte de design. Então, as mesmas regras ou ideias de design que são aplicáveis em design gráfico em diferentes situações se aplicam também a jogos, né? Porque ele também está comunicando visualmente alguma coisa. Então, essa comunicação ela tem que ter um propósito sempre, né? Quer dizer, a comunicação tem que ser clara. Às vezes, claro, às vezes você não quer que a comunicação seja clara. É um jogo de suspense em que você quer deixar a pessoa meio perdida em um determinado local, não enxergando bem e tal, mas faz parte da intenção que você quer comunicar, né? Ou, não, aqui eu quero deixar claro o que é o fundo, o que é a frente, porque é um jogo de plataforma, então o personagem tem que saber ali onde ele tá pisando, tá? Então tudo isso tem que tomar cuidado, digamos assim, quando tá trabalhando no jogo. E esses pequenos detalhes, assim, fazem muita diferença, né, na qualidade final do jogo. Bom, a gente tem aqui o nosso fundo, só que a gente não anda para lugar nenhum, né? Por quê? Porque a gente não tem ainda um personagem. Como que a gente vai criar um personagem, digamos assim, para o jogo? Bom, a criação do personagem é interessante que seja uma cena diferente. O próprio level aqui a gente vai transformar depois numa cena diferente. Mas o personagem, vamos criar aqui uma cena nova.
Então eu vou clicar aqui. Então uma cena nova. Então aqui eu tenho duas cenas. Jogo e essa cena nova que eu criei. E eu vou criar aqui, não vai ser um Node 2D, tá? Vou criar com um Node específico, que é um Character Body. Então, clico aqui em Other Node e seleciono o Character Body 2D. E vou chamar ele de Player. E esse Character Body 2D vai ser composto de uma Sprite e um Collision Shape. Só que eu não vou usar uma Sprite normal, digamos assim. Eu vou utilizar uma Animated Sprite. Animated. Então tem que digitar aqui Animated, aí vai aparecer aqui Animated Sprite. Ou se digitar Sprite, também aparece Animated Sprite 2D. Que, como o nome já diz, né, é uma Sprite que tem animação, que é o que a gente quer no jogo, né, que o personagem tem animação. Existe como fazer animação também com a Sprite 2D e um outro componente de animação, tá? Mas para esse jogo a gente pode utilizar o Animated Sprite 2D mesmo. Vamos criar aqui. Eu vou chamar só de Sprite aqui. Que é a Sprite do player, né? Só que ela é uma Animated Sprite, o tipo dela. E essa Animated Sprite, eu vou criar animações. Como que eu crio essas animações? Então, selecionando aqui a Sprite, Animation, eu vou criar aqui os Sprite Frames. No próximo vídeo, a gente vai ver em mais detalhes a questão da animação, porque a gente vai entrar de fato na questão das animações do jogo. Aqui eu só estou criando o personagem inicialmente para a gente poder verificar como que está funcionando a navegação ali e o parallax. Então aqui eu vou criar então Sprite Frames de animação, né? Então New Sprite Frames. E quando eu clico aqui, ele abre o Sprite Frames, que também é um editor específico. E aqui eu tenho a lista de animações. Aqui eu tenho a default aqui, que seria animação padrão. Nessa animação padrão aqui, eu vou adicionar uma sprite. Tá? Então eu vou clicar aqui nesse adicionar sprite de arquivo. E vou vir aqui em PNG. Players. 128 por 256. Vou pegar esse aqui com tamanho fixo. Depois, quando a gente for falar sobre animação, no próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor de por que aqui esse tamanho fixo. E vou pegar, sei lá, acho que vai se destacar bem com fundo um yellow, né? E aqui eu vou pegar, por enquanto, pessoal, só uma imagem, tá? Que é esse aqui é Climb, Duck, que é se eu abaixar front. Esse aqui, só ele de frente aqui, tá? Esse inicial aqui. Só isso, tá? Depois eu vou explicar melhor como a gente vai criar as animações. Mas por enquanto a gente vai criar só com essa imagem. E vou colocar aqui, tá? Para a base da sprite ser o ponto zero, tá? Então a base da sprite vai ser o ponto zero do nosso player. E vou adicionar também no player um Collision Shape, como a gente já fez. Collision Shape 2D. E vou adicionar uma cápsula. Vou ajustar aqui a cápsula para que fique do tamanho do personagem. Diminuir um pouco o tamanho. Aumentar aqui um pouquinho do lado. Opa. Só ajustar aqui a posição. Pronto, tá? Então, a gente criou aqui o nosso player. Agora o que a gente tem que fazer é salvar, né, a nossa cena. A gente não salvou nenhuma vez. Então, scene, save scene. Aqui eu vou salvar como player. Vou salvar nesse mesmo diretório mesmo. Esse projeto não é tão grande. Então, vou salvar aqui como player. E agora eu vou adicionar um script. Tá? Esse script vai fazer com que ele tenha uma movimentação básica. Então, eu vou vir aqui no player. Vou
mandar criar aqui um script. Aqui no script, pessoal, eu vou selecionar aqui o template e vou selecionar o template Basic Movement, que é a base que a gente vai começar a iniciar o código dele e depois a gente vai alterar. Nós vamos iniciar com esse script aqui que já tem a parte do movimento básico, tá? Então, seleciono o template e Basic Movement. E dou um Create. Então, no próximo vídeo eu vou explicar melhor e a gente vai começar a modificar esse código, mas por enquanto é um código básico para a gente fazer a movimentação do personagem, que eu vou salvar. E como que eu utilizo agora esse meu player, tá? Eu vou adicionar esse meu player no jogo. Então, como que eu adiciono algo que eu já criei, uma outra cena, dentro de uma outra cena? Eu vou voltar aqui na cena do jogo, aqui a gente troca entre as cenas, ou eu posso mandar abrir a cena também, se ela não estiver aberta aqui, né? Open Scene, jogo. Então, eu vou abrir aqui a cena do jogo e vou adicionar. Vou voltar aqui pro 2D, ó. Tô aqui na cena do jogo. E vou aqui como filho de jogo, eu vou adicionar. Opa, não é aqui, né? Eu vou adicionar um que já existe. Para adicionar o que já existe, eu vou nessa correntinha aqui, tá? Vou linkar com uma cena que já existe. Então, selecionando o jogo, clico aqui na correntinha e seleciono aqui o player. Pronto, adicionei um player. Lá no player, né, a gente esqueceu de fazer uma coisa bem importante, que é travar aqui o sprite e travar aqui o collision shape. Nunca pode esquecer de fazer isso. Aqui no jogo a gente acrescentou um player, ó. Notem que ele tem essa claquetezinha aqui, quer dizer que ele é uma outra cena, né? Se eu clicar aqui nessa claquetezinha, ele vai abrir aqui a cena, né, do player. Vamos voltar aqui para o jogo. Então aqui está o player e eu posso posicionar ele aqui assim, por exemplo. E aí se eu executar, ó, ele já tem uma movimentação básica. Se eu apertar aqui no espaço, ele pula e ele anda para os lados. Só que o cenário não se move, né? O que falta para poder isso funcionar? Falta eu ter uma câmera. Um detalhe, né? Por que o player não está dentro do level? Porque o player não pertence a um level específico. Eu posso trocar de level e o player pode continuar existindo quando ele vai de um level para o outro. Então, como ele não pertence a só um level específico, ele não está dentro de level, ele está dentro de jogo. Dentro de jogo tem o player e o level, depois eu posso trocar o level por um outro level. A gente vai ver isso mais adiante. O que eu vou fazer então para uma câmera seguir o personagem? É bem simples, eu vou selecionar o player, vou adicionar aqui no maisinho um novo node, que é uma câmera. Câmera 2D. É bem simples. Como a câmera 2D é filha do player, quando o player andar, a câmera vai andar junto. E aí se eu executar aqui, ó. E vocês estão notando que o fundo se movimenta de uma forma mais lenta que o resto, né? Só que tá dando aquela falhazinha que eu comentei para vocês, né? Agora até que não, mas no começo ali ele deu uma falha ali no repeat, ó. Aqui ele tá com essa falha inicial. Quando tem essa falha aqui, eu aumento o número de repeat, tá? Então eu vou lá no Parallax 2D, repeat time, em vez de 2 eu vou colocar 3. Agora não vai ter esse problema. Então, vocês notam que o jogador está andando aqui na plataforma. Posso levantar um pouquinho a câmera, né? Então, eu vou pegar a câmera aqui e eu posso alterar o offset dela ou a própria posição dela também. As duas coisas iriam funcionar. Mas eu vou colocar aqui a posição é 0 em X, em Y 200. Não, menos 200. Ó, quando a gente seleciona uma câmera, quando a gente tem uma câmera no projeto, aqui aparece o outline aqui do que a câmera está pegando, tá? Então eu alterei aqui a posição da minha câmera no transform para menos 200 pixels em Y. Ó, então aqui já apareceu a câmera tá focando mais para cima, que eu subi 200 pixels.
Então vocês podem notar que o fundo ele se movimenta bem devagarinho, né? Ele se movimenta, a gente pode ver pelas nuvens lá, mas ele se movimenta bem devagar, como se fosse alguma coisa bem distante mesmo, bem ao fundo, que é a ideia que a gente queria passar com o Parallax. Bom, isso é o que a gente vai fazer então nessa aula, nesse vídeo. E aí na sequência a gente vai continuar trabalhando nesse projeto, melhorando ele, colocando as animações do personagem, trabalhando um pouco mais no tileset, no tilemap, tá? Mas aqui é o ponto de partida desse novo projeto que a gente está trabalhando. Então, muito obrigado pela atenção.